My dear brothers and sisters, Queridos irmãos e irmãs, nosso Pai Celestial e Jesus Cristo desejam abençoar cada um de nós. A questão de como acessar e obter essas bênçãos tem sido objeto de debate teológico e discussão por séculos. Algumas pessoas alegam que bênçãos são completamente conquistadas. Nós as recebemos somente por meio de nossas obras. Outras afirmam que Deus já escolheu quem Ele vai abençoar e de que maneira, e que essas decisões são imutáveis. Essas duas opiniões são fundamentalmente falhas. As bênçãos do céu não são conquistadas quando acumulamos medalhas de honra ao mérito, de maneira frenética, nem quando esperamos sem fazer nada para ver se ganhamos as bênçãos na loteria. Não. A verdade é muito mais detalhada, mas mais apropriada para o relacionamento entre um Pai Celestial amoroso e nós, seus herdeiros em potencial. A verdade restaurada revela que bênçãos nunca são conquistadas, mas ações inspiradas por nossa fé, tanto inicial como continuamente, são essenciais. Ao considerarmos a maneira como recebemos bênçãos de Deus, associaremos as bênçãos celestiais a uma enorme pilha de madeira. Imaginem um pequeno monte de gravetos no centro, coberto por uma camada de lascas de madeira. Galhos vêm em seguida, depois pequenos troncos e finalmente troncos enormes. Essa pilha de lenha contém uma enorme quantidade de combustível capaz de produzir luz e calor por dias. Visualizem um único palito ao lado da pilha de madeira, um palito de fósforo. Para que a energia na pilha de madeira seja liberada, o palito de fósforo precisa ser riscado e o fogo aceso. O graveto rapidamente pegará fogo e fará com que os pedaços maiores de madeira sejam queimados. Uma vez iniciada essa reação de combustão, ela continuará até que toda a madeira seja queimada ou o fogo esteja livre de oxigênio. Riscar o palito de fósforo e acender o fogo são pequenas ações que permitem liberar a energia potencial da madeira. Até que o palito de fósforo seja riscado, nada acontece, independentemente do tamanho da pilha de madeira. Se o palito de fósforo for riscado, mas não for lançado nos gravetos, a quantidade de luz e calor liberada de fósforo sozinho é minúscula. E a energia da combustão da madeira não será liberada. Se não houver oxigênio presente em algum momento, a reação da combustão cessa. De maneira semelhante, a maioria das bênçãos que Deus deseja nos conceder exige ação de nossa parte. Ação com base em nossa fé em Jesus Cristo. A fé no Salvador é um princípio de ação e de poder. Primeiro agimos com fé, e então o poder vem, de acordo com a vontade e o tempo de Deus. A sequência é crucial. A ação exigida, no entanto, é sempre pequena quando comparada às bênçãos que por fim receberemos. Pensem no que acontece quando serpentes ardentes voadoras assolaram os antigos israelitas a caminho da terra prometida. A mordida da serpente venenosa era fatal. Mas uma pessoa mordida poderia ser curada olhando para uma serpente de bronze moldada por Moisés e colocada em uma haste. Quanta energia é necessária para olharmos para algo? Todos que olharam tiveram acesso aos poderes do céu e foram curados. Outros israelitas que foram mordidos deixaram de olhar para a serpente de bronze e morreram. Talvez eles tenham deixado de ter fé para olhar. Talvez eles não acreditassem que aquela simples ação pudesse resultar na cura prometida. Ou talvez eles tenham endurecido seu coração intencionalmente e rejeitado o conselho do profeta de Deus. O princípio de ativar as bênçãos que fluem de Deus é eterno. Tal como aqueles antigos israelitas, também devemos agir de acordo com nossa fé em Cristo, em Jesus Cristo, para sermos abençoados. O Senhor revelou: há uma lei irrevogavelmente decretada no céu antes da fundação deste mundo, na qual todas as bênçãos se baseiam. E quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia. Dito isso, vocês não ganham uma bênção.
Esse conceito é falso, mas vocês têm que se qualificar para receber. Nossa salvação só é possível por meio dos méritos e da graça de Jesus Cristo. A imensidão de seu sacrifício expiatório significa que a pilha de madeira é infinita. Nossas ações parecem insignificantes se comparadas a ela. Mas elas não são zero e não são insignificantes. Na escuridão, um fósforo que se acende pode ser visto a quilômetros. Na verdade, pode ser visto no céu, porque pequenos atos de fé são necessários para ativar as promessas de Deus. Para receber de Deus uma bênção desejada, hajam com fé. Risquem o palito de fósforo metafórico para receber determinada bênção celestial. Por exemplo, um dos propósitos da oração é obter as bênçãos que Deus está disposto a conceder, mas que somente são concedidos se pedirmos por elas. A alma clamou por misericórdia e suas dores terminaram. Ele deixou de ser atormentado pela lembrança de seus pecados. A alegria dele dominou a dor. Tudo isso porque ele clamou com fé em Jesus Cristo. A energia de ativação requerida de nós é ter fé suficiente em Cristo para pedir sinceramente a Deus em oração e aceitar a vontade e o tempo dele para recebermos a resposta. Com frequência, a energia de ativação requerida para o recebimento de bênçãos exige mais do que somente olharmos ou pedirmos. São necessárias ações contínuas, constantes e cheias de fé. Em meados do século XIX, Brigham Young instruiu um grupo de santos dos últimos dias a explorar o Arizona e se estabelecer lá, uma região árida na América do Norte. Após chegarem ao Arizona, o grupo ficou sem água e temeu a morte. Eles suplicaram a Deus pedindo ajuda. Logo, a chuva e a neve caíram, permitindo que eles enchessem seus barris com água e cuidassem de seus rebanhos. Gratos e renovados, eles voltaram a Salt Lake City, felizes pela bondade de Deus. Quando retornaram, eles relataram a Brigham Young os detalhes de sua expedição e concluíram que o Arizona era inabitável. Depois de ouvir o relato, Brigham Young perguntou a um homem que estava presente o que ele pensava a respeito da expedição e do milagre. Aquele homem, Daniel W. Jones, de maneira concisa respondeu: eu teria reabastecido, continuado e orado novamente. O irmão Brigham colocou sua mão no ombro do irmão Jones e disse: este é o homem que será encarregado da próxima viagem ao Arizona. Todos nós podemos nos lembrar de momentos em que nos esforçamos e oramos novamente, e bênçãos foram concedidas. As experiências de Michael e Marian Holmes ilustram esses princípios. Michael e eu servimos juntos como 70 diária. Eu sempre ficava emocionado quando ele era chamado para orar em nossas reuniões, porque a espiritualidade profunda dele era facilmente percebida. Ele sabia como falar com Deus. Gostava muito de ouvi-lo orando. No começo do casamento deles, no entanto, Michael e Marian não estavam orando nem frequentando a igreja. Eles estavam ocupados com 3 filhos pequenos e uma empresa de construção bem-sucedida. Michael não sentia que era um homem religioso. Certa noite, o bispo deles foi à casa deles e os incentivou a começar a orar. Após o bispo ir embora, Michael e Marian decidiram que tentariam orar. Antes de dormir, eles se ajoelharam ao lado da cama e, de maneira pouco à vontade, Michael começou. Após falar algumas palavras desajeitadas, Michael parou repentinamente e disse: Marian, não consigo fazer isso. Quando ele levantou e começou a se afastar, Marian o pegou pela mão, fez com que ele se ajoelhasse novamente e disse: Mike, você consegue. Tente novamente. Com esse incentivo, Michael terminou uma curta oração. A família Holmes começou a orar com frequência. Eles aceitaram o convite de frequentar a igreja, que foi feito por um vizinho. Ao entrarem na capela e ouvirem o hino de abertura, o Espírito sussurrou a eles: isso é verdade. Mais tarde, sem ser visto, ou sem que pedissem a ele, Michael ajudou a tirar o lixo da capela.
Ao fazê-lo, ele teve um sentimento inconfundível. Esta é minha casa. Michael e Marian aceitaram chamados na igreja e serviram em sua ala e estaca. Foram selados um ao outro e a seus 3 filhos. Depois tiveram mais filhos, totalizando 12. Serviram como presidente de missão e esposa, 2 vezes. A primeira oração, feita de maneira desajeitada, foi uma pequena ação, mas cheia de fé, que acionou as bênçãos do céu. Ao frequentar a igreja e ao servir, a família Holmes alimentou as chamas da fé. Ao longo dos anos, o discipulado dedicado deles resultou em uma fé tão forte que inspira até hoje. O fogo, no entanto, precisa receber uma carga de oxigênio constante para que a madeira, por fim, libere todo o seu potencial. Como demonstrado por Michael e Marian Holmes, a fé em Cristo exige ação constante para que as chamas da fé continuem acesas. Pequenas ações impulsionam nossa habilidade de trilhar o caminho do convênio e resultam nas maiores bênçãos que Deus pode conceder. Mas o oxigênio somente flui se figurativamente continuarmos progredindo. Às vezes, precisamos fazer um arco e uma flecha antes de recebermos a revelação sobre onde devemos procurar alimento. Às vezes, precisamos fazer ferramentas antes de recebermos a revelação sobre como construir um navio. Às vezes, sob a direção do profeta de Deus, precisamos fazer um pequeno bolo com um pouco de azeite e farinha que temos para recebermos uma botija de azeite e uma panela de farinha inesgotáveis. Às vezes, precisamos nos aquietar e saber que Deus é Deus e confiar em seu tempo. Quando recebem alguma bênção de Deus, vocês podem concluir que cumpriram uma lei eterna que governa o recebimento daquela bênção. Mas lembre-se de que a lei irrevogavelmente decretada não tem relação com o nosso tempo, o que significa que as bênçãos vêm de acordo com o cronograma de Deus. Até mesmo os profetas antigos, em busca de seu lar celestial, morreram na fé, sem ter recebido as promessas, porém, vendo-as de longe, crendo e abraçando-as. Se uma bênção de Deus desejada não foi recebida ainda, vocês não precisam ficar obcecados pensando no que mais devem fazer. Em vez disso, ouçam o conselho de Joseph Smith, de fazer alegremente todas as coisas que estiverem a seu alcance e depois aguardem, com extrema segurança, para ver a revelação do braço de Deus. Algumas bênçãos estão reservadas para depois, até mesmo para os filhos mais valentes de Deus. Há 6 meses, um plano centralizado no lar e apoiado pela igreja de aprender a doutrina, fortalecer a fé e fortalecer indivíduos e famílias foi apresentado. O presidente Russell M. Nelson prometeu que as mudanças podem nos ajudar a sobreviver espiritualmente, aumentar nossa alegria no Evangelho e aprofundar nossa conversão ao Pai Celestial e a Jesus Cristo. Mas cabe a nós reivindicar essas bênçãos. Todos nós somos responsáveis por abrir e estudar o Vem e Segue-me, estudo pessoal e familiar com as Escrituras e os outros materiais do Vem e Segue-me. Precisamos debater sobre eles com nossa família e nossos amigos e organizar no dia do Senhor para, metaforicamente, acendermos o fogo. Ou podemos deixar os recursos em uma pilha em nosso lar com a energia potencial presa dentro. Eu os convido a fielmente ativar o poder celestial para que recebam bênçãos específicas de Deus. Exerçam a fé para arriscar o palito de fósforo e acender o fogo. Forneçam o oxigênio necessário enquanto esperam pacientemente no Senhor. Com esses convites, oro para que o Espírito Santo os guie e os oriente para que vocês, tal como a pessoa fiel descrita em Provérbios, tenham abundância de bênçãos. Testifico que nosso Pai Celestial e seu Filho amado Jesus Cristo vivem, preocupam-se com seu bem-estar e se alegram ao abençoar vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.